Beliscão e goiabinha, os dois biscoitos mais clássicos da vovó. Essas receitas são deliciosas e é com muito carinho que eu trago elas para vocês aqui nessa nossa semana de biscoitos especiais, porque os clássicos não saem da moda nunca. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Na aula de hoje, eu vou ensinar os biscoitinhos mais tradicionais, aqueles biscoitinhos da vovó. Então, eu separei a melhor e mais tradicional receita de beliscão e dos goiabinhas recheadas para trazer e compartilhar com vocês. Mas esse vídeo não é só isso. Lá no final do vídeo vamos falar muitas informações importantes sobre embalagem, preço, validade, como calcular lucros e gastos. Então fica aí até o final do vídeo que eu não quero que você perca nenhuma informação importante. Essa é uma massa clássica, o legítimo biscoitinho da vovó. Então, ela é bem fácil de fazer. Ela é feita totalmente à mão, sem precisar de batedeira nem nada. Vamos colocar a manteiga ou margarina e o açúcar. E agora vamos misturar bem. Pode ser com uma colher, com a espátula, com o fouet e até com a mão mesmo. O importante é fazer uma misturinha bem gostosa de açúcar e manteiga, assim bem cremosa mesmo. Isso é o que vai dar leveza ao nosso biscoito. Agora vamos acrescentar a maisena e misturar delicadamente, porque a maisena voa com muita facilidade. Mistura bem até que a maisena fique bem juntinha e homogênea com os outros ingredientes. Essa etapa também é muito importante, pois assim fazemos uma boa mistura antes de colocar a farinha. E agora que acrescentamos a farinha, vamos misturar um pouquinho mais delicadamente e depois colocar a mão na massa. Não queremos misturar muito a farinha para não desenvolver excessivamente o glúten e não deixar o nosso biscoito duro, pois quando mexemos muito a farinha, o biscoito acaba ficando duro. Vamos amassando assim com as mãos, até ficar uma massa bem lisinha e homogênea. Se estiver ruim de mexer no pote, coloca na bancada e continua amassando. É para amassar, não precisa sovar. Então, com as mãos, vai amassando assim que a massa que parece que está esfarelada vai se transformando magicamente numa massa bem lisinha e homogênea. E rapidinho ela se ajeita, fica até uma bolinha bem bonita de massa. Então, vai amassando aí com as mãos que o calor da sua mão vai fazer a manteiga pegar forma e tornar a massa assim bem homogênea. Como eu sei que você vai me perguntar o rendimento, eu vou pesar aqui. E essa nossa massa rendeu 500 gramas de massa. Meio quilo de massa, o que vai render meio quilo de biscoitos. A quantidade vai depender do tamanho que você fizer. Vamos aqui esticar a nossa massa. Precisa deixar a massa na geladeira? Eu não deixo, pois é muito mais fácil fazer os beliscões com a massa mais macia. Se você colocar ela na geladeira, a tendência é rachar quando você for apertar em cima para fazer os biscoitinhos. Mas se você quiser, pode deixar a massa na geladeira que não tem problema nenhum. Vou esticar da mesma maneira de sempre, com os dois palitinhos, um de cada lado da massa, para manter a mesma espessura. E vamos esticando com o rolo até que a massa fique na espessura desejada. Solta bem o papel manteiga dos dois lados da massa, para evitar que o biscoito se grude no papel manteiga quando for cortado. E agora podemos começar a cortar os nossos biscoitinhos. O meu cortador tem 5 centímetros de diâmetro e cada rodinha de biscoito cortada vai pesar 10 gramas de biscoito. Então, se você fizer toda a receita assim de beliscão, vai render exatos 50 biscoitinhos. Vamos cortando as rodinhas e colocando assim em uma assadeira forrada com papel manteiga. Não é obrigatório, mas facilita muito a vida, como eu costumo dizer sempre. Corta todas as rodinhas e depois vamos remover o excesso de massa e passar as rodinhas para a assadeira com o papel manteiga. É sempre bom assar biscoitos em assadeiras baixinhas, por isso eu gosto de usar essa de pizza. Mas se você não tiver, pode assar em uma assadeira normal também. Vamos retirar o excesso da massa e passar todas as rodinhas do nosso biscoito para essa assadeira. Depois, vamos rechear os nossos biscoitinhos. Porém, quando fazemos para vender, precisamos saber a quantidade exata que foi utilizada. Então, para isso, eu vou pesar a minha goiabada. Esse é um pacote de 1 kg, mas eu já utilizei, então sobraram 727 gramas.
Eu vou utilizar a goiabada para fazer todos os biscoitos e depois no final vou pesar novamente o pacote para ver quantas gramas sobraram e quantos gramas foram utilizados. Para fazer os beliscões é só fazer essas tirinhas de goiabada no centro de cada biscoito. Assim, bem simples. E depois de preencher todos os biscoitinhos com a tirinha de goiabada, vamos fechar os nossos biscoitinhos. Acho que vem daí a origem do nome do biscoito, pois nós pegamos as duas laterais da rodinha e damos um beliscão no centro, assim fazendo o formato do biscoitinho. É bem simples, é só apertar as duas, dando uma beliscadinha no meio, que a massa se gruda e não vai se soltar. Pode assar o biscoito sem medo, que ele não vai perder o formato. Você também pode fazer com tirinhas de goiabada, caso prefira não utilizar essa goiabada em pacotes. E com a massinha que sobrou, eu vou fazer as bolinhas, para fazermos os nossos goiabinhas recheadas. Você pode fazer uma tirinha e cortar assim em porções a olho. Ou então, se quiser profissionalizar ainda mais os seus biscoitos, pega uma balança e pesa para que todas as bolinhas tenham exatamente o mesmo tamanho. As minhas têm 3 gramas, o que fica um tamanho padrão perfeito para fazer os biscoitinhos. E se você for utilizar todos os 500 gramas de massa para fazer essas bolinhas, vão render 168 bolinhas, ou seja, 84 biscoitos. Vamos pesando e enrolando todas as nossas bolinhas e já podemos levar para assar em forno pré-aquecido 180 graus por 10 a 15 minutos. É sempre muito importante que o forno esteja pré-aquecido. E os nossos biscoitinhos já assaram e estão prontinhos para darmos o acabamento. Estão clarinhos por cima e levemente douradinhos por baixo. E observa que a goiabada não vazou. Essa goiabada é muito boa para trabalhar. Mas como eu já falei, se preferir, pode usar a goiabada cortada em pedaços. Agora, para finalizar, é só passar no açúcar refinado. Esse açúcar bem comumzinho mesmo, para dar esse acabamento aos nossos beliscões. Esse é o acabamento mais clássico, mas se você preferir, não precisa passar no açúcar. Fica delicioso da mesma maneira. E vamos fazer agora as nossas goiabinhas recheadas. Eu tenho aqui todos os biscoitinhos e eles já estão bem frios. É importante deixar esfriar bem o biscoito antes de fazer o acabamento. Com a mesma goiabada cremosa, eu vou colocando assim nos biscoitinhos, um a um, e vou fechando individualmente, para evitar que eles vazem. Então, coloca a goiabada no biscoitinho e fecha o biscoitinho. Assim, fica melhor o acabamento. E vamos colocar num potinho com açúcar, fechando todos os biscoitinhos e sacudindo no açúcar para que eles fiquem bem açucarados e bem bonitos. Vamos fazendo assim até acabar todos os nossos biscoitinhos e todos estarem bem recheadinhos. É muito fácil fazer esse biscoito goiabinha recheada e vende muito também, pois é um clássico. E olha que delícia! É irresistível para tomar com um chazinho ou um cafezinho. E aqui estão os nossos biscoitinhos clássicos da vovó, o beliscão e o goiabinha recheada. Para mim, os melhores e mais clássicos biscoitos que eu conheço. Numa receita simples, extremamente saborosa e que vende muito bem, pois os clássicos não saem da moda nunca. Então, mais uma excelente opção de vendas para você. E por falar em clássicos e em massas de biscoito, quem já conhece o meu curso, conhece as massas que eu tenho lá. São mais de 30 massas incríveis, uma mais deliciosa que a outra, desde as mais clássicas às mais diferentes. Muitas são criação minha, então você não encontra em outro lugar. E esse curso profissionalizante foi desenvolvido com muito carinho para ensinar para você as minhas melhores receitas. Quem é aluno do curso profissionalizante não precisa nunca mais procurar uma receita na internet, pois todas as receitas de biscoito que precisa estão lá à disposição. E além das massas clássicas e mais tradicionais, temos também um módulo todo de cookies, um módulo só de biscoitos da vovó, um módulo de biscoitos famosos e recheados, enfim, tem conhecimento para muita coisa. E esse curso é muito especial, então em breve eu vou dar mais novidades e detalhes sobre esse curso. Mas agora vamos falar de um assunto que gera muitas dúvidas e muitas pessoas têm me perguntado, sobre embalagens, como vender os biscoitos, preço, validade e tudo mais que você precisa para começar a ganhar dinheiro com as receitas que eu estou ensinando aqui.
Existem vários tipos de potinhos que você encontra com facilidade aí no mercado. Eu aqui em casa só tinha esses dois para mostrar para vocês, mas tem uma imensidão de potinhos e você pode colocar os biscoitos dentro dos potinhos. Esse, por exemplo, é bem grande, é um potinho de 500 ml, então cabe muito biscoito quando se quer vender em grandes quantidades. Aqueles biscoitinhos que nós fizemos na outra aula, com a goiabada assim mais exposta, não dão muito certo em saquinhos, então é melhor vender eles em caixinhas, como essa apresentação aqui, pois são biscoitos mais especiais, então são ótimos para datas comemorativas ou para presentear, ou então colocando eles nesses potinhos plásticos que eu mostrei, mas no saquinho eles vão grudar e vão ficar com um acabamento muito feio, então eu não aconselho esse tipo de biscoito em saquinhos para vender. Já os nossos biscoitinhos tradicionais, eu prefiro colocar nesses saquinhos plásticos. É uma embalagem super econômica, fica com um acabamento bem simples e combina muito com esse tipo de biscoito. Eu só vendo nesses saquinhos. É bom deixar as goiabinhas de um dia para o outro recheadas em um vidro para depois colocar no saquinho. Mas como eu tenho que terminar o vídeo, eu já vou colocar elas no saquinho e vai vazar um pouco de goiabada. Mas se você rechear, passar no açúcar e deixar elas num vidro de um dia para o outro, quando for colocar nos saquinhos, não vai vazar dessa maneira. Então, tenha paciência e faça de uma maneira mais calma para os seus pacotinhos ficarem lindos. Para o goiabinha, eu costumo vender pacotinhos de 65 gramas. Acho que é uma quantidade boa de biscoitos, a pessoa come e não fica enjoada por ser muito biscoito e fica num preço bem acessível de venda para o cliente. Mas a quantidade de biscoitos e o peso dos pacotinhos é você que determina, pode fazer de 100 gramas, de 50 gramas, como preferir. Já os beliscões, eu costumo fazer pacotinhos de 50 a 55 gramas. Não tem como ser exato porque eles são maiores e não tem como quebrar o biscoito, então normalmente fica entre 50 e 55 gramas. Eu costumo falar que são pacotinhos de 50 gramas, a 5 gramas vai de brinde. 55 gramas dá 4 biscoitinhos no pacote. Se você colocar 5 unidades, vai dar uma média de 70 gramas. Então, fica a sua escolha a quantidade e o peso que quer colocar nos pacotinhos, independente do biscoito que você for vender. Eu mantenho esse padrão de 55 gramas nos pacotinhos para qualquer biscoito que eu faço, então eu consigo manter um bom preço entre os biscoitos também. E isso para mim é uma coisa importante, manter um padrão no preço, pois o cliente não quer saber qual é a receita que tem ali, ele quer comprar um pacote de biscoito, e se oscilar muito os preços, eles já não gostam. Agora é só fechar os pacotinhos e amarrar com aquelas fitinhas e estão prontos para vender para os clientes. Mas vai durar o pacotinho amarrado assim com a fitinha? Não vai ficar mole? Não, não vai ficar mole, porque você vai pegar todos esses pacotinhos e colocar dentro de um vidro daqueles bem grandes. Assim, o seu biscoito vai se manter crocante e perfeito por um bom tempo. Esses são os nossos biscoitinhos de coração de chocolate com tangerina. Eu também mantenho o mesmo padrão de 55 gramas e vendo eles pelo mesmo preço, pois o custo das receitas é bem semelhante. E o trabalho para fazer, depois que a gente pega a prática, também é praticamente o mesmo. Então, mantendo um padrão de preços, você conquista mais os clientes, pois eles sabem que vão pagar tanto pelos seus biscoitos, independente do sabor. Exceto, é claro, que seja algo muito especial. Aí sim tem variação no preço. E por falar em preço, como é que eu faço para calcular o preço, Mi? Eu nunca sei essa parte de cobrar. Pois é, hoje você vai aprender para nunca mais errar o jeito de calcular o preço. A primeira coisa que você tem que fazer é fracionar o custo do ingrediente. Por exemplo, a farinha. Você comprou 1 kg de farinha. Eu paguei R$3 no quilo de farinha. Então, cada 100 gramas de farinha custou 30 centavos, certo? Isso é matemática, gente, é regra de 3 e não dá tempo de explicar aqui no canal. Mas se quiserem, depois eu dou uma explicadinha lá nos comentários sobre a regra de 3. Então, se cada 100 gramas de farinha custou 30 centavos e eu usei 200 gramas de farinha na receita, o meu custo de farinha na receita foi de 60 centavos. Eu fiz o mesmo cálculo na maisena, no açúcar e na margarina. Assim, eu tenho o custo
total dos meus ingredientes. Esse é o custo da massa. Ainda tem o restante lá da goiabada que nós vamos calcular depois. Então, a nossa massa teve um custo total de R$ 2,40 e rendeu 500 gramas de massa. Então, eu tenho meio quilo de massa por R$ 2,40. O lucro é muito bom. Agora, vamos ver a goiabada. Eu tinha 727 gramas de goiabada e no final da receita me sobraram 656. Então, eu gastei 71 gramas de goiabada, certo? Fazendo o mesmo cálculo que eu fiz nos outros ingredientes, eu cheguei à conclusão que o custo da minha goiabada foi de 71 centavos. Então, o custo total da receita foi de R$ 3,10. Esse é o custo da receita, mas não chegou a hora ainda de multiplicar por 3 para ver o preço de vendas. Ainda temos que acrescentar mais alguns detalhezinhos. A nossa receita teve outros custos, como gás, a luz, água, detergente, tudo que utilizamos para fazer e lavar o nosso material depois da receita, certo? Então, vamos somar 25% do valor do custo da nossa massa para chegarmos a um valor que inclua esses gastos incalculáveis. Então, R$ 3,10 mais 25% nos dá um valor de R$ 3,88. Esse é o custo da nossa produção desses biscoitos, que já está incluído água, luz, gás, esse açúcar para passar por fora que eu não contabilizei porque é bem pouquinho. Então, nós vamos calcular o preço de vendas em cima deste valor de R$ 3,88. Somando o peso da massa com o peso da goiabada, nós temos 574 gramas total. Se você optar por fazer pacotinhos de 55 gramas como eu faço, vai render um total de 10 pacotinhos de biscoito, certo? Então, nós temos 10 pacotinhos de 55 gramas cada. E cada pacotinho desses vai custar 38 centavos. É só isso mesmo. Um pacotinho delicioso de biscoitos custa apenas 38 centavos. Mas vamos arredondar para facilitar. Então, vamos considerar que cada pacotinho custe 40 centavos. Agora é a hora que normalmente se multiplica por 3. Então, se você vender cada pacotinho desses de 55 gramas por R$ 1,20, vai estar tendo lucro padrão de vezes 3. Depois de ter calculado certinho todos os custos. Então, R$ 1,20 seria o preço mínimo para você vender esse biscoito e ter um bom lucro. Agora, gente, um biscoito amanteigado desses, feito no capricho, por R$ 1,20 é barato demais, não é? Tami, então por quanto eu vendo esse biscoito? Você, eu não sei, depende da região e do poder aquisitivo dos seus clientes. Eu vendo a R$ 4,00 o pacotinho e tem cliente que ainda acha barato, porque o biscoito é muito saboroso. Nos supermercados, eu vejo vendendo 100 gramas desses biscoitos a R$ 8, R$ 9,00. Então, realmente, o meu biscoito tá barato. Mas tá um lucro muito bom, gente, então não há necessidade de aumentar o preço de vendas do biscoito. Eu fico com uma boa margem de lucro, pois o lucro seria vendendo a R$ 1,20, eu vendo a R$ 4,00. E se os ingredientes aumentarem, se subir muito o custo, eu consigo ter um bom lucro ainda. E se precisar subir, como os meus clientes mesmo dizem, o biscoito é muito bom e está barato. Então, eu tenho essa margem para poder trabalhar o meu preço e aumentar se for necessário. A vantagem de trabalhar com biscoitos é que a validade é muito boa. A validade dos biscoitos é uma média de 20 a 25 dias guardados em vidros bem fechados. Mas se eles já estão no pacotinho, pega o pacotinho, coloca dentro do vidro e fecha. Ele vai estar prontinho e embalado para vender e super bem conservado dentro do vidro. Não deixe os pacotinhos expostos, pois eles podem pegar pó, passar algum bichinho, uma formiga pode dar jeito de entrar no pacotinho. Então, deixe embaladinho e prontinho para entregar dentro daqueles vidros grandões, que são bem fáceis de encontrar por aí. Os meus eu armazeno dessa maneira e ficam crocantes por mais de 25 dias até. Mas vamos dar uma boa margem de validade, sendo de 20 a 25 dias. Mas eu não estou falando para você fazer o biscoito hoje e vender daqui a 25 dias. Você tem que fazer o biscoito sempre fresquinho. Os 25 dias é o prazo que o seu cliente tem para consumir.
Você não precisa fazer os biscoitos todos os dias. Pode pegar 1 ou 2 dias da semana e fazer uma boa produção de biscoitos. Mas não deixe muito tempo para vender. Se o biscoito é bom, ele vende muito rápido. E quanto mais fresquinhos forem os seus biscoitos, mais o cliente vai gostar. Então, capricha aí e entrega sempre produtos novinhos de qualidade para o seu cliente. Assim, você conquista o cliente e garante sempre boas vendas. Acho que eu já falei tudo, mas se ficou alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários, pois é tanta coisa que às vezes eu esqueço. Verifica aí se já está inscrito no canal e se marcou o sininho, pois tem gente que não recebeu notificação das aulas e depois percebeu que não estava com o sininho ativo. Então, não esquece de marcar. E esse também é um requisito para participar do nosso sorteio. Eu estou vendo muita gente comentando e compartilhando nas redes sociais que está esquecendo de vir aqui se inscrever no canal. Se for sorteado e não tiver inscrito no canal, não vai ganhar o prêmio, pois regras são regras. E amanhã continua a nossa semana de biscoitos especiais, com uma super receitinha de um biscoito salgado delicioso. Pois quando falamos de biscoito, a primeira coisa que nos vem à mente são os biscoitos doces. Mas eu tenho uma incrível quantidade de receitas de biscoitos salgados que são deliciosos e muito diferentes. Então amanhã tem biscoito salgadinho para você, para sair um pouco do doce. Eu prefiro salgado. E você? Comenta aí nos comentários qual tipo de biscoito que você prefere, o doce ou o salgado. E quando fizer a receitinha do beliscão e do goiabinha, me marca lá no Instagram ou então manda foto nos grupos do WhatsApp. Eu adoro ver o resultado dos biscoitos que vocês fazem. A aula de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até uma próxima aula.